30 anos, não, da história, teríamos que pensar em uns 4 períodos. E eu diria que eu peguei uma interface assim, do segundo com o terceiro. Não? O segundo período, eu diria que é o momento de ocupar espaços, é um momento em que os que estavam lutando conseguem chegar de alguma maneira nesse começo da democracia, da redemocratização, não? Conseguem ocupar alguns espaços dentro do Ministério da Saúde, no Ministério da Previdência, nas diversas instâncias, não? Da saúde, na FUNASA, por exemplo, também, não? Quando é reorganizada a assistência à saúde e a vigilância no sentido da descentralização, não? Para cumprir com dos digamos, princípios digamos, organizativos do SUS, não? Então as pessoas começam a ocupar espaço ainda nesses governos, digamos, prévios ao governo do Lula. Então esse segundo momento, eu diria que eu peguei o final desse segundo momento, eu participei de muita coisa. A gente vinha do Rio de Janeiro, da Fiocruz, da UERJ, da Unirio, da Federal do Rio, que a gente teve várias interfaces, não? E nesse momento é que a gente tenta conquistar mais, inclusive que fosse colocado de maneira mais enfática na política pública alguns dos aspectos que a gente queria que fossem enfatizados, não? Principalmente, por exemplo, a questão das minorias, os direitos à saúde das minorias e algumas coisas que o governo era bastante tímido na época, apesar de que ele abraçou, digamos, de alguma maneira o SUS, mas nós tentávamos fazer isso desde o Unesp, ao tempo que também estávamos lutando por outras coisas, não? Estávamos lutando, por exemplo, pela integração das práticas integrativas, da atenção à saúde, por o PSF que estava nascendo na época, não? A saúde da família, a estratégia de saúde da família nos seus começos, lutar por uma participação mais efetiva da sociedade. Então, essa agenda desse segundo período, eu diria que eu peguei. O terceiro período, que também eu era coordenador na época do Unesp, depois do professor Novion, que infelizmente veio a adoecer e falecer, não é? Esse terceiro período, eu diria que é o período em que a gente é governo, não? Eu diria a gente entre aspas, porque é o momento em que o Partido dos Trabalhadores chega ao poder, aí a gente não é oposição, nem está tentando ocupar espaços, eu acho que os espaços estavam ocupados, não? Só que a gente tenta já efetivar, já é situação e a gente tem que efetivar e tem que contribuir com o Ministério da Saúde para efetivar a política pública que de alguma maneira já estava escrita e enfim. Esse período eu acho que passou por transformações, não? No começo houve muitas discussões e inclusive foram intersetoriais, não? Por exemplo, pensar a previdência por um lado, na visão dos direitos, pensar, por exemplo, também a educação, não? Por exemplo, a escola sem homofobia, universidades sem homofobia, que são coisas que antes ninguém se atrevia a pensar, nem dentro do Ministério da Educação, não? Do MEC, nem de maneira mais, digamos assim, mais apoiada pelo próprio Ministério da Saúde. Talvez um setor ou outro estava pensando em alguns desses, digamos, alguns vieses mais contestatórios, mas de repente nós vemos que se torna política, não? E a gente assina embaixo a Política Nacional de Promoção da Saúde, da promoção da paz, não? De uma sociedade em paz e contra a violência, várias das políticas, o crescimento tremendo da estratégia de saúde da família, as políticas, já pensando um pouco mais ampliamente, as políticas de redistribuição de renda. Então foi um momento
bastante interessante, apesar de que a gente reconhece que era governo e que naturalmente vai ter um desgaste. E esse desgaste, infelizmente, se deu porque a gente entrou no rol, digamos assim, entrou no mainstream, como falam, não? Na corrente toda de como se faz a política no país e como se faz a governança. E a governança se faz negociando e muitas vezes abrindo mão até de princípios. É como se fez tradicionalmente no país. A gente não fez nada diferente do que se fazia antes, nesse sentido, eu digo, nesse sentido de garantir a governança. E começou a ter retrocessos imensos. Só para colocar que assim é gritante, não? Se a gente pensa que a saúde está intimamente ligada à posse da terra, por exemplo, dos indígenas, nós entregamos ao parlamento, um parlamento completamente conservador, a decisão sobre as terras indígenas, ainda no governo do PT. Então, esses foram retrocessos imensos, para não falar de outro, não? O silenciamento que já havia, por exemplo, em algumas áreas, de repente começou todo mundo, não falemos de sexo seguro, vamos falar de prevenção da gravidez não desejada, não vamos falar de direitos das minorias, vamos falar de outras coisas. Então, começou a ter eu diria que como um policiamento político extremamente prejudicial, não, para a própria política do próprio partido de governo. E, obviamente, isso veio a tornar-se muito mais explícito depois que nesse governo atual,